Esse vídeo provavelmente vai ser um dos mais demorados e mais complexos, mas eu preciso falar de coisas que eu deixei para trás nos outros vídeos para que eles ficassem mais leves. Eu vou tentar deixar o máximo possível esse vídeo simples de entender e pequeno, ok? Pode ser que falte falar alguma coisa, eu falo um pouquinho mais na frente depois, tá? Nós vamos complementar as informações sobre funções, ok? Vamos lá, vamos começar pelo Python. Error handling é manusear erros, trabalhar com erros. Nós temos um comando no Python chamado try. O que é esse try? Tente. Ele vai fazer uma tentativa de execução de um comando. Se esse comando não puder ser executado, ele vai cair aqui no except. O except ele tem que, diferente de outras linguagens, tá? Porque tem gente que pode ter visto outras linguagens, você precisa dizer para ele quais são os erros que ele pode cair, ok? Que você está esperando que ele caia. Eu sei que eu vou forçar o index error aqui, então eu vou colocar o valor de fora, tá certo? Que é essa variável que está aqui, que é o valor que vem do sistema operacional, certo? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um cast explícito. Na verdade, aqui, ó, todos os casts para o Python são explícitos. Eu preciso dizer para que tipo de valor eu vou fazer esse cast. Para quem não entendeu, cast é uma conversão. Se você pegar o inglês ao pé da letra, não vai bater, certo? Mas os programadores, desde que eu me entendo por programadores, faz um tempo isso já, usam o termo cast para converter uma variável em outra, de um tipo em outro tipo, ok? Mais para frente eu vou fazer a comparação de igual, maior, menor, certo? Usando o if e uma novidade, o elif, tá? Que é o else com o if, correto? E depois uma comparação diferente aqui embaixo. Vamos rodar essa daqui? O que eu vou fazer? Eu vou importar o sys, o pacotinho sys, porque eu quero um valor que venha do sistema operacional. Tá ok? Vamos lá, vamos rodar. Opa, faltou ele aqui. Opa, errei. Por que eu errei? Python 3. 0. Por quê? Eu passei algum valor para essa função? Não passei. Então ele começou com 0. Por quê? Ele caiu aqui no try. O que ele faz no try? Se o valor de fora, igual a sys, não puder ser executado, ele coloca o valor de fora igual a 0. Estão vendo aqui 0. Aí ele fez a comparação. Se valor igual a 0, retorna 0. E imprime o resultado da função valor de dentro. Vamos testar novamente com outro valor? Agora eu vou passar um valor. Primeiro vou dar uma limpadinha aqui, para ficar mais fácil de visualizar. Mais de função, que é o nome do meu programinha, vou passar o 10. Maior que 0. Ele não caiu aqui, ele passou direto do try. E caiu dentro da comparação da função aqui, valor, e disse para mim que era maior que 0. Ele caiu nesse elif aqui, return maior que 0.
ok? Vamos fazer um teste mais... Vamos provocar o erro para vocês verem o erro? Eu vou comentar o try catch. Desculpa, try except. Vamos lá, vamos rodar o programa de novo. Sem o valor. Olha lá. Traceback, most recent call last. O arquivo mais função py na linha 12 no módulo. Valor de dentro igual a int valor de fora. Name error. Valor de fora não está definido. Ah, tá. Eu não defini o valor de fora. Certo. Muito bem. Ele não caiu no erro que eu queria. Vamos definir o valor de fora. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o mesmo. Vocês entenderam a importância para o Python da indentação? Se não tiver indentado, ele não executa corretamente. Ele barra. Vamos lá. Agora ele deu, ó. Index error. Aqui. List index out of range. Quer dizer que a lista de índice está fora da faixa. Ele não aceita esse tipo de erro, certo? De atribuição. Esse tipo de atribuição aqui. Tá correto? Então vamos devolver o try. Vou colocar o valor de fora aqui e vou devolver o try para ele. Como vocês viram lá, index error. Aqui embaixo, certo? Então aqui agora eu vou falar para ele, eu estou esperando se vier um index error. Zero. Por quê? Ele caiu aqui, aqui o zero aqui, ó. Ele caiu aqui. Ele viu que não tinha valor no sysarg, então ele colocou zero. Ok? Vou fazer novamente, porque ficou meio zero. Olha lá. Zero. Certo? O que mais eu tenho aqui para mostrar para vocês? A comparação igual diferente. Que eu estou usando maior menor aqui em cima. Vocês notaram? Eu estou usando um elif, else if, né? Valor igual. Ele tem o primeiro if aqui. If valor 0. Não é else if. Então, se valor menor que 0, o else, o então. Então, valor menor que 0, valor maior que 0, valor menor que 0. Se for maior que valor for maior que 0, ele return maior que 0. Se não, se for menor que 0, ele return menor que 0. Aqui não. Aqui eu vou fazer diferente. Aqui, se ele for igual a 0, ele é igual a 0. Se ele não for, ele vai ser diferente de 0. Certo? Opa, ele está dizendo alguma coisa sobre o valor de dentro. Sim. Ah, eu preciso daquela variável. Então eu tenho que fazer o comentário aqui. Preciso do valor de dentro. Vamos executar para ver? Eu vou limpar. E vou executar novamente.
igual a zero. Por quê? Eu não pus nenhum valor aqui na frente. Vamos pôr um valor? Menos 1. Diferente de zero. Ó, aqui. Se eu colocar 10, diferente de zero. Por último, 0 igual a zero. Aqui no finalzinho. Certo? Muito bem. Espero que o try tenha ficado mais fácil de entender. Meu objetivo aqui não é que vocês saiam programando, mas que vocês saiam entendendo, porque o programar vai depender do exercício de vocês depois. Vocês têm que exercitar o que vocês aprenderam e aprender mais, procurar mais, certo? Ninguém sai de um curso na internet, mesmo aqueles que prometem que é um curso do zero a hero, certo? Ninguém sai programando de verdade, se não exercitar, ok? Vamos para o JavaScript. O JavaScript, para esse tipo de comparação em funções, ele é um pouquinho diferente. Aqui, o operador de igualdade no JavaScript ele tem 2 níveis, entre aspas, tá? Se você colocar 2 vezes, eu acho que eu não comentei isso com vocês lá. Quando eu faço, botei no Python, tá? Quando eu faço o igual aqui, eu tenho que usar 2 vezes o sinal de igual. Porque se eu usar uma vez só, ele vai pensar que eu estou querendo atribuir a variável, como está aqui, ó. Certo? Quando eu quero maior, menor, não. Se eu for usar o maior igual, sim. Ok? Aqui vocês podem ver que eu usei o maior, 2 vezes o igual e uma vez aqui o não, o operador not. Certo? O ponto de exclamação quer dizer não igual. Não, né? Com o igual fica não igual. Não zero. Certo? Desculpa, eu devia ter falado isso lá atrás. Vamos trabalhar com isso aqui no JavaScript um pouco então. No JavaScript, como eu estava dizendo, são duas operações diferentes. Ele compara com similaridade, quer dizer que se você tiver similar, é muito complicado isso, mas é verdade. O Python ele é mais seco, mas ele é mais, como é que eu vou explicar? Ele é mais direto nesse ponto. Ele não tem essa comparação por similaridade, ou é ou não é. O JavaScript não. Aí, se eu tiver alguém me escutando agora e disser assim, não, mas esse cara é louco, isso não existe. Vamos fazer o teste. Aqui, ó. Eu vou testar uma coisa muito facinha. 1 igual a string de 1. Se eu tiver errado, ele vai cair aqui, ó, no else do if. Se eu estiver certo, ele cai aqui, no estou certo. Vamos tentar, ó, 2 vezes o sinal de igual e não 3. Depois eu vou testar com 3, ok? Vamos limpar um pouquinho a área de trabalho aqui. Node mais de função ponto JS.
estou certo. O que aconteceu? Ele executou e caiu aqui, ó. Então quer dizer que na visão dele, isso aqui é true, é verdadeiro. Vamos mexer só para vocês terem ideia que isso aqui é verdade mesmo. Eu vou colocar o terceiro aqui. Cuidado, depois eu vou explicar o que está comentado aqui embaixo. Vamos com calma. Vou pôr o terceiro aqui. Vamos salvar. Deixa eu salvar o Python aqui também, que eu deixei sem salvar, porque vai que eu quero voltar ali e fazer alguma coisa depois. Vamos executar novamente, com 3 dessa vez, com 3 iguais. Ele tem que cair estou errado. Aqui, ó, no else. Tá? Estou errado. Por que estou errado? Porque se ele for exatamente igual, ele não é. Agora, ele tem conteúdos similares, ele aceita. Assim. É uma coisa que o Python não faz. Só que também é uma coisa que pode trazer visão dúbia sobre algumas coisas. Você tem que ser muito assertivo naquilo que você quer para evitar de usar esse tipo de comparação de forma errônea. Ok? Vamos lá. Por que eu fiz essa comparação aqui embaixo? Para mostrar para vocês o not. Eu não posso fazer isso aqui, ó. Por quê? Ele vai dizer não 1. Não 1 não existe. Ele vai dar erro. Então eu vou colocar como na matemática. Ele vai resolver o parênteses de dentro primeiro. Se 1 igual, estou usando 2, tá? A 1, ele vai vir true. Se eu ponho o operador do not na frente, ele vai inverter o true para false. E não vai dar certo. Ele vai cair no estou errado. Vamos lá? Ele tem que cair no estou errado, se eu estiver certo. Pouco confuso, né? Eu devia ter usado outro termo. Vamos lá. Estou errado. A comparação não funcionou. Se eu tirar o not, mesmo com as dois parênteses, ele tem que funcionar. Então, no final, o Júlio estava certo. Estou certo. Ok? Então tá. Vamos comentar essa parte. E vamos passar para outra. Ah, isso é uma conversão. Ainda bem que eu coloquei aqui, senão eu ia esquecer. Isso aqui é uma conversão implícita. Ele converte implicitamente o um caractere, um string, em um inteiro. E o um inteiro no um string. É complicado, mas é verdade. Ele não faz isso aqui. Aqui o cast, a conversão, são todos explícitos no Python. Ok? Não confundam, cuidado. Vamos agora comentar aqui e vamos continuar. Senão nós vamos sair daqui só amanhã. Tirar o comentário. A variável 1 e a variável B, a variável A1, caractere é a variável B. Aqui eu vou mostrar para vocês como é que faz o cast explícito. Eu até devia ter posto aqui. Como é que eu explicito? Eu faço explícito o cast. Aqui nós temos variável A com o caractere 1 e a variável B com um inteiro 1, tá? Eu vou colocar aqui variável A igual a variável B, totalmente igual, exatamente igual. Total não é a palavra, é exatamente igual, tá? Então, se isso aqui estiver correto, ele tem que cair estou muito errado, tá?
Ele cai no else. Ele não vai executar, não pode executar o comando return no if. Aqui, ó. Esse aqui não pode ser executado. Ele tem que executar este daqui, do de baixo. Tá? Vamos lá. Vamos resolver. Executar. Resolver não, executar. Estou muito errado. Exatamente. Vamos limpar que vocês não vão conseguir entender. Vou fazer de novo. Estou muito errado. Aqui, ó. Certo? Eu sei que é um pouco complicado entender isso da primeira vez. Talvez vocês tenham que assistir de novo ou escrever os comandos para entender melhor como é que funciona. Dá um pouco de nó na cabeça. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou comentar esse if aqui. Esse comando if. Uma comparação, né? E vou usar a variável b com o toString. Eu estou forçando a conversão da variável b, que é um int, é um inteiro, aqui, ó, numa string. Tá? Ele tem que cair, estou muito certo, no if, no primeiro if. No primeiro comando do if. Não cair no else. Ok? Vamos executar. Estou muito certo. Funcionou. Ele caiu aqui, ó. No primeiro if. No primeiro comando depois do if. Porque esse aqui está comentado, tá, gente? Ó, tem um comentáriozinho aqui na frente. Ele está verdinho. Ele fica verde quando está comentado. Ok, ele converteu a variável b em string. Vamos fazer o contrário agora. Eu vou converter, desculpa, não é comentar, é converter usando uma função de um objeto chamado number. Eu tenho que explicar ainda o que é objeto. Eu falei isso no vídeo passado, estou falando nesse vídeo agora um pouquinho, mas eu vou dizer para vocês devagar isso depois, para que a cabeça de vocês não dê um nó muito grande. Eu estou convertendo, fazendo um parse, aqui, ó, para int da variável a. Ela não tem. Eu poderia usar um outro tipo de conversão, direto pelo objeto da variável a. Mas eu acredito que o parse int seria mais seguro, certo? Esse number precisa existir? Não. Ele aceita o parse int sem o number. Certo? Eu coloquei para que vocês saibam que ele existe. Mas ele vai cair provavelmente em depreciação. Ele vai ficar deprecate, que eles falam em inglês. Vamos executar. Estou muito certo. Funcionou. Só para lembrar, quando eu executei a primeira vez aqui, com esse if aqui, ó, ele caiu no estou muito errado. Ele não funcionou. Ok? Então tá. Vou fazer mais uma vez só para ter certeza que vocês entenderam. Olha lá, eu estou fazendo a comparação direta sem o parse int, sem o toString, certo? Só a variável a com variável b. Com 3 iguaizinhos, que é o exatamente igual. Ele tem que dar. Estou muito errado. Imprimiu, estou muito errado. Olha lá, estou muito errado. Ok? Vamos passar para o próximo. Este é o cast explícito no JavaScript. Agora eu vou falar uma coisa que eu mostrei e não mostrei. Ele apareceu e eu não falei. O arrow function.
Só lembrar vocês que eu preciso falar disso para poder prosseguir. São coisas um pouquinho mais complicadas, mas é preciso para que eu possa continuar a série de vídeos corretamente. Arrow function, função de flechinha, função flecha, como eu coloquei aqui. É esse modelo aqui. Seria um igual maior, mas ele é colocado aqui na formação da função, na definição da função. Eu estou usando um let porque esse função flecha é uma variável, contendo dentro dela uma função. Certo? Depois eu mudo um pouquinho para mostrar para vocês como é que funciona sem esse, com a função só. Eu pus entre aspas, entre parênteses, o valor. É uma variável, uma declaração dentro da função que eu vou usar para receber de fora um valor. Está aqui a função flecha com o process arg no segundo, que eu vou passar de fora do programa, lá do sistema operacional, o valor. Por que ele está undefined aqui? Ó? O typeof é um comando que retorna o tipo do valor, o tipo que foi atribuído ao valor. Se eu mandar uma variável, se eu mandar uma string, ele vai dizer que é string. Se eu mandar um inteiro, ele vai dizer que é um inteiro. E se eu não mandar nada, ele vai mandar undefined, indefinido. Ele tem esse tipo indefinido no JavaScript. Deixa eu salvar antes que eu esqueça. Certo? Se o tipo vier indefinido, se eu não informar nenhum valor, ele vai colocar automaticamente 1 para mim. Valor igual a 1. E contador igual a 0. Por quê? Eu vou usar um do. While. Vocês lembram do while? Esse do while é o contrário do while. Por que o contrário? Porque ele primeiro executa o grupo de comandos para depois testar se ele está verdadeiro ou falso. Verdade. Isso é uma coisa que vem no JavaScript, não sou eu que estou inventando, tá? Vamos lá. Vamos executar para ver? Eu primeiro vou executar. Eu vou limpar aqui. Vou executar sem valor nenhum para ele colocar o valor número 1. Aqui. Tá? No typeof. Eu posso tratar os erros como eu trato com o try lá do Python? Posso. Vou mostrar por último. Ok? Em vez de usar o typeof. O typeof é um recurso, deixa um pouquinho mais enxuto o código. Mas o correto mesmo é usar o try. É fazer o handling. Fazer o tratamento de erros. Ok? Eu vou mostrar o tratamento daqui a pouquinho. Vamos lá, vamos executar, senão vai ficar muito comprido esse vídeo. Cadê o clear? Vou fazer 100. 1. Estão vendo aqui? Ele deu uma volta. Vamos fazer com 10 voltas. Não, 5 voltas. 5 voltas. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu pusesse 10, ele ia lá embaixo. Certo? Eu posso fazer com 3 voltas? Posso. Vai funcionar do mesmo jeito. Ok? Eu terminei de explicar por que o arrow function. O arrow function, ele permite que eu use uma função dentro de outras funções, de uma maneira mais prática. Quando você começa a usar muito profundamente o JavaScript, você percebe que tem horas que você vai precisar fazer ele executar um bloco de funções, de comandos, como se fosse uma função, mas você não vai poder, não é que não vai poder, você não vai querer fazer essa função lá fora para depois trazer ela para dentro. É mais complicado.
O arrow function permite que você, dentro de uma função, declare outra função. Vou mostrar isso já já para vocês. Dentro de um objeto, da declaração de um objeto, por exemplo. Já volto. Desculpa. Já explico isso para vocês. Vocês entenderam aqui? Muito bem. Vamos lá. Primeiro eu vou comentar aqui. E aqui. Agora eu vou tirar o comentário. Eis o porquê. Aqui tem outra. Ainda é outra surpresa. Eis o porquê de eu ter explicado o arrow function agora. Eu coloquei uma função exatamente igual a essa. Desculpa, um array exatamente igual a esse para executar um for each no vídeo passado. E não expliquei porquê da seta. Então tá, nós temos um array, uma listagem, né? Em forma de array. Abóbora, barro, cadeira, dica, elevar. Vamos lá. Eu vou percorrer essa lista executando um comando ou um grupo de comandos para cada elemento da lista. Eu poderia, por exemplo, somar, concatenar, na verdade, que eu não posso somar porque é um valor alfanumérico, eu poderia concatenar um valor aqui dentro, por exemplo. Vamos rodar, depois eu concateno, só para vocês verem. Vamos rodar o array. Isso. Assim mesmo. Clear. Olha lá. Ele executa para cada elemento do meu for each, para cada elemento dentro do array 1 aqui, um console log e imprime. Ah, mas eu posso modificar? Pode. Você pode modificar o valor. Ó. Colocar aqui um X. Não, eu tenho que colocar aqui. X igual a 0. Elemento mais X mais... Não. Gente, eu estou inventando isso agora, tá? X mais... Aqui, elemento, né? Número, 2 pontos e o X. Vamos ver se vai funcionar. Aqui é X mais mais. Ele vai começar no 1. Eu poderia começar no 0. Um, 2, 3, 4, 5. Eu coloquei o 3 aqui, mas eu não precisava desse 3. Ele ignorou, tá? Olha lá, abóbora número 1, barro número 2, cadeira número 3, dica número 4, elevar número 5. Ok? Entenderam? Ele faz, eu poderia dar outros comandos ali dentro para fazer um tratamento dessas variáveis dentro do array ali, desses valores dentro do array, e poderia devolver ou chamar uma outra função também. Entendeu? Vamos para frente. O último, porém. Sim. Por quê? Eu coloquei aqui. Porque eu queria mostrar para vocês a função funcionando como função. Primeiro, no let x, tá? Como variável e depois como função também.
Vamos lá. Eu vou executar novamente. Deixa eu dar uma limpadinha aqui. Agora com o número 4, 5. Ele passou aqui e fez 5 vezes. Por quê? Eu usei x process argumento 2. Argumento valor 2. Aqui, ó. Ok? Tá vendo a diferença entre esse let x, função valor, e o arrow function aqui? Quando eu digo valor dessa forma, na verdade é a mesma coisa. Ele trabalha da mesma forma. Em vez de eu usar o function, eu posso usar o arrow function lá, em vez da declaração de função. Vai funcionar do mesmo jeito. Agora, para você trabalhar com ela dentro de um objeto, dentro da definição de um objeto, como eu trabalhei no array, é melhor você usar o arrow. É mais simples. Ok? Eu poderia fazer isso aqui, ó. Poderia. Função valor. E aqui, em vez de x, function. Não, function não, função. Isso, é o nome dela que eu tenho que chamar. Essa aqui, ó. Estou confundindo já. É confuso. Tem que prestar bastante atenção e tem que exercitar. Vamos lá. Vamos ver se funciona. Vou limpar. Em vez de 5, vou passar 7. 7 vezes. Ó, com essa função aqui. Nesse formato. Ok? Se vocês precisarem assistir mais de uma vez o vídeo para entender, não se preocupem, é confuso mesmo, tá? E como eu estou condensando bastante coisa para deixar os vídeos um pouquinho mais curtos, vai pesar um pouco dessa vez, tá? Vamos comentar essa função aqui. E vamos para de baixo. Tem uma última coisa, error handling. Então, só para terminar agora, eu vou forçar um erro aqui no meu try. Vocês podem notar que o try aqui é um pouquinho diferente do que é no Python. O Python, o try except, tem que ser complementado pelo except. E o erro? Aqui no JavaScript você tem o try catch. Você pode especificar o erro que você quer pegar aqui? Pode, igual você faz aqui na função do Python. Ok? No except do Python. Mas se você quiser deixar generalizado, você pode deixar generalizado também. Ele pega qualquer erro. O primeiro que cair. Na verdade, você pode até usar uma variável diferente aqui. Ele não é obrigatório. Já no Python ele é obrigatório. Tá? Você declarar o index error, o value error, certo? Então tá. Aqui agora, se eu quiser imprimir o erro que é dado também, eu posso, por exemplo, console log e. Ele vai me dizer o que tem e dentro do e, certo? Deixa eu ver se tem algum objeto para facilitar. Não, não tem. Então você simplesmente define o erro. Às vezes eu dou uma confundidazinha aqui, eu fico um pouquinho confuso porque eu também trabalhei com Java. E o Java você tem esse detalhe, você pode buscar o erro, um modelo de erro mais fácil para imprimir aqui, ok? Então tá, então vamos lá. Eu vou comentar a variável de propósito, propositalmente, tá? E executar para ver o erro, para ver o catch funcionando, certo? Vamos lá. Opa, olha que monte de coisa que ele falou pra gente. Mas olha lá, deu erro, ok? É essa mensagem aqui, ó. E embaixo, o que ele pegou no catch. Variável is not defined. Falta uma variável. Variável não está definida. Essa variável aqui, ó. Certo?
Então vamos definir a variável para rodar, para executar. Salvar, senão não executa corretamente. Funcionou, estou no else, undefined, porque eu não passei valor. E se, Júlio, eu não quero ter que ver aquele erro enorme lá. Ah, não quer? Não tem problema, a gente tira. Aqui, ó. Eu quero só que ele dê uma mensagenzinha, deu erro. Então tá, vamos lá. Vou comentar de novo. Vou salvar. Vou limpar e vou executar. Ah, só deu erro. Só a mensagenzinha no console log aqui. Sem aquele... Isso é tratamento de erros. O que você tem que fazer com esse erro aqui? Você tem que analisar os erros que você pode ter e achar saídas, funções que você pode chamar. Você pode chamar uma função aqui, você pode direcionar a execução para outro caminho, se você tiver o erro, ok? É para isso que serve o try-catch. Tem uma conversa que o try-catch vai entrar em depreciação. Não sei se isso é verdade, tá? Tem que prestar atenção nas notícias do JavaScript, certo? Então tá. Eu vou por último, só para ilustrar, eu vou passar uma variável aqui para ele fazer o if correto aqui, ó, só para ver que a função funciona. Que o programinha funciona, ok? Vamos lá, vamos passar um valor de 0 aqui. Funcionou, estou no else. 0. Ok? Vamos passar um outro número aqui. Funcionou, estou no if. Aqui. Certo? Tá funcionando. Eu dei uma editada no vídeo, tá? Porque eu percebi, depois eu gravei o vídeo, depois assisti e depois percebi que eu tinha cometido um erro. Aí eu editei o vídeo, tirei a última parte e refiz essa parte agora, tá ok? Então vai estar um pouquinho diferente, tá? Um pedacinho do outro. Desculpa e obrigado. Até a próxima.